Fala galera do YouTube, fala galera da Asclos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí galera, como que estão as construções de redação, né? Esse processo de estudo, né? Eu sempre falo aqui no canal a importância de se escrever vários temas. Por quê? Vamos ser sinceros, né? Adivinhar o tema do Enem é praticamente uma tarefa impossível, porque sabemos que qualquer tipo de tema é possível que caia. Por quê? Porque a redação do Enem, ela trabalha com temas, né, que estão relacionados à atualidade, temas que eles estão, que eles partem de várias áreas, digamos assim, dentro da nossa sociedade. Já percebemos algumas vezes, né, diante dos temas de redação que nós já vimos em relação ao Enem, eles têm uma certa, digamos, uma certa semelhança, né? Todos tratam de problemas sociais, problemas que, de certa forma, acabam, né, nos influenciando, né, nos prejudicando muitas vezes, que atinge uma parcela da sociedade. Normalmente, os temas de redação, eles têm vindo, né, as propostas com essa ideia, né, com essa demanda, digamos assim. Na aula de hoje, eu escolhi alguns temas, na verdade, 10 temas, que são os 10 temas quentes para 2020. É claro que nessa aula aqui eu vou falar de algumas possibilidades, porém nós vamos ter outras aulas que nós trataremos, digamos, mais especificamente, né, para escrever sobre qualquer tipo de tema, como a gente pensar qual tema que pode ser. Vamos pensar o seguinte, primeiramente, estamos num ano de pandemia, um ano totalmente atípico, um ano totalmente diferente. Você acha, Tati, que pode cair sobre pandemia? Não sei. Eu acredito um pouco difícil, uma vez que ele é muito óbvio, né? Então, falar, né, um ano de pandemia, cair um tema de pandemia, fica um pouco óbvio, né? E o Enem, ele quer testar um pouco mais o seu conhecimento, ele quer testar um pouco mais a sua bagagem que você traz de conhecimento ao longo da sua vida escolar. E se você é uma pessoa aí atenta, né, às notícias não somente da pandemia, mas notícias que elas estão relacionadas a vários tipos de tema. A dica que eu dou para vocês, como nós estamos num ano de pandemia, eu acredito que, independente do tema, você possa utilizar esse fator, né, de pandemia para seu argumento, dependendo do tema, e eu vou tentar explicar isso para vocês. Eu selecionei alguns temas aqui, que na verdade são alguns temas que a gente já vem falando há alguns anos, e que na verdade eles sempre são atuais, tá? E que é importante a gente pensar, tendo uma linha de raciocínio a respeito dos temas que já caíram no Enem e assim por diante. Eu coloquei aqui o primeiro tema a respeito da mobilidade urbana, que é um tema que, na verdade, a gente tem falado muito, não esse ano, mas ao longo dos tempos, digamos assim, que como que tem sido essa mobilidade urbana, né? Como que isso tem prejudicado a vida de várias pessoas dentro da sociedade, né? Essa questão do espaço. Aqui eu chamo a atenção para que você veja aí as aulas do professor Saulinho, né? Que sempre está falando dessa questão geográfica e tudo mais, que vai te trazer uma bagagem interessante de área de conhecimento. Outro tema que eu selecionei aqui para vocês é a respeito do tabagismo, certo? Que está relacionado à questão do fator saúde. O que acontece? O tema do Enem, ele sempre vai partir para uma área, ou para a área da saúde, ou a área da educação, ou a área da cultura, e assim por diante. Vocês podem perceber, se a gente for fazer uma análise minuciosa dos temas que já caíram no Enem, eles têm essa característica, né, de estar relacionado a alguma área dentro da sociedade. Eu coloco o tabagismo, voltando para a questão da saúde, dentre os vários temas da saúde que a gente pode trabalhar, é porque, na verdade, sabemos que nesse ano houve um aumento significativo do tabagismo, inclusive por conta da pandemia, certo? Então, de repente, seria um tema interessante para a gente falar, para a gente discutir essa questão do tabagismo, né? Até porque, gente, essa relação do tabagismo, se a gente for pensar, por muito tempo, né, as pessoas usavam o cigarro como uma forma elegante, né? Então, nos filmes, por exemplo, nas novelas, era muito comum as personagens estarem sempre com o cigarro na mão. Com o tempo, isso foi caindo de moda, né? Porque foi se vendo como que o cigarro ele é prejudicial à saúde. No entanto, que não existem mais propagandas para cigarro. Por outro lado, né, com a questão da internet, com as vendas, né,
a cada vez maiores pela internet, o uso desses cigarros eletrônicos, né, ele tem sido muito comum entre os jovens, o que a gente pode partir para esse ponto. Eu coloquei tabagismo de modo geral, mas dá para a gente trabalhar tabagismo em várias instâncias, certo? Então, acho que é um tema quente para o Enem, não sei, né? Eu coloco aqui também a questão da evasão escolar. Eu acho muito pertinente falar de um tema que vem acontecendo, como eu digo, ao longo dos tempos, né? A evasão escolar é um problema real da educação. Hoje, eu como professora, se alguém me perguntasse, entre todos os problemas grandiosos que nós temos na educação, qual é o maior? Eu diria que é a evasão escolar. Porque você olhar para uma escola e ver que muitos alunos não estão ali porque estão trabalhando ou porque foi a questão da gravidez na adolescência, ou porque não consegue chegar na escola por conta da dificuldade, é muito triste. E é um problema real, né? É perceptível que no ensino médio, principalmente nos anos finais, né, essa evasão escolar ela aconteça de uma forma maior. Então, por que isso tem acontecido? Então, essa relação, partindo para a parte da educação, eu acho interessante. Eu chamo a atenção aqui para a questão das redes sociais. E aí, quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de tanta coisa, né? Então, a rede social ela tem alta, gente, né? Quem nunca teve está tendo, já perceberam isso, né? Então, a gente pensar um pouquinho disso, como que a gente tem sido manipulado por essas redes, como a gente tem sido vigiado, né? Como muitas vezes nós ficamos reféns das redes sociais de forma imperceptível, né? Aqui no canal a gente já falou, por exemplo, da cultura do cancelamento dentro das redes, como que isso tem influenciado, né? Como isso tem influenciado o comportamento das pessoas, como isso tem influenciado a liberdade das pessoas em falar o que querem, o que pensam, sem muitas vezes pensar no próximo, né? A falta muitas vezes de paciência. Além, lembra, a gente já trabalhou aqui no canal a questão das máscaras sociais, ou seja, a falsa felicidade. Então, rede social, eu acho que é um tema bem quente para esse ano, uma vez que ele está em alta. Eu acho que ele está, né, mais forte ainda. Nós temos aí várias redes sociais que têm crescido muito, né? Nós não temos uma só, a gente tem várias aí que têm tido um grande público e isso é algo que merece um pouquinho de atenção porque é um pouquinho preocupante, né? Vamos lá pensar um pouquinho sobre isso. Voltando à questão de saúde, eu abro espaço também para falar um pouquinho da saúde mental, que querendo ou não, né, gente, está relacionado a um monte de coisas. A gente podia pensar a questão da saúde mental em relação ao tabagismo, por exemplo, né, que muitas vezes, por conta desses problemas psicológicos, ansiedade, medo, o tabagismo também ele possa, né, ser um fator significante dentro disso, né? Pandemia, as pessoas ficando ansiosas, preocupadas, isso acaba mexendo com a saúde mental, automaticamente buscam o cigarro como uma forma de relaxar, não sei. Então, eu acho que são temas que eles estão ligados, então, falar de saúde mental é tema atual, é tema que merece atenção. Eu acho que tem muita coisa para ser falada, importante a gente pensar isso em várias esferas, né? A questão da juventude, né? A questão do suicídio, a questão das próprias redes sociais, como elas têm afetado a saúde mental. Então aqui, tá vendo que eu estou falando de uma forma bem generalizada para a gente puxar algumas ideias e se você está aí no momento que você quer estudar, quer buscar algum tipo de tema para estudar, eu acho importante você parar um pouquinho para esses aqui. Faz muito tempo, gente, que no Enem não cobra-se a questão do meio ambiente. E o meio ambiente está aí, né? O pessoal, nossa, que calor, mas a Mata Atlântica está pegando fogo, está tudo certo, né? É barragem que está descendo. E aí, isso é problema climáticos, né? Vamos pensar um pouquinho a influência desse homem, né, no meio ambiente, como a importância desse meio ambiente para a nossa sobrevivência, a questão das árvores, né? Como a gente tem percebido que as árvores elas têm desaparecido, cadê? Né? Então, falar um pouquinho de meio ambiente, eu acho importante, sempre todo ano eu gosto de tirar um tempinho para falar de meio ambiente, ler um pouquinho a respeito, porque eu acho que é um tema bem propício e ele é um tema bem quente. Outro tema, que também voltado à educação, que eu chamo a atenção é a questão da educação à distância. Educação à distância é um tema que vem sendo discutido por muito tempo, né? Tem aí as pessoas que são contra, tem as pessoas que são a favor. E agora, nesse momento de pandemia, foi perceptível o tanto que essa educação à distância ela cresceu,
né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, e a gente precisou se adaptar, precisou conhecer um mundo novo que já existia, né? E que as pessoas, deixa lá, deixa lá. Então, eu acho que com essa pandemia, com esse isolamento, muita coisa vai mudar na educação, principalmente essa questão da educação à distância, né? Então, a gente percebe que alguns conteúdos, eles podem ser ministrados à distância e que está tudo certo, né? Aqui a gente vai precisar de uma adaptação, um conhecimento maior. Então, pensar nessa educação à distância, o que ela tem de benéfico, né? O que ela pode trazer de bom, como, na verdade, também, por outro lado, o que pode ser prejudicial em relação a isso. Então, eu acho importante chamar a atenção para isso, tema quente. Eu coloco aqui também expectativa de vida, né? Vivemos num momento que a expectativa de vida, graças a Deus, tem crescido, né? As pessoas têm vivido mais tempo. E aí a gente fala de aposentadoria, a gente fala de mobilidade, né? Então tem mais gente no mundo aí, né? E os espaços continuam os mesmos, né? O ônibus, né? Tá cheio de gente, o que está acontecendo? Então, pensar nessa expectativa de vida, por que tem tido isso, quais são as causas, quais são as consequências, né? Falar sobre essa questão, será que o Estado, de modo geral, ele tem se preocupado com essa expectativa de vida? Na expectativa de vida, dá para a gente falar um pouco também dessa questão dos avanços da medicina, como que a medicina ela tem influenciado esse processo, enfim, muita coisa bacana dá para ser falada. Coloca aqui, chama atenção para a questão do padrão de beleza. Mais uma vez, né, esse padrão que ele, muitas vezes, ele deixa as pessoas escravas, né, daquela beleza que, na verdade, ela é apenas, como o próprio nome diz, um padrão. E aí o padrão de beleza está relacionado, mais uma vez, aqui a evasão, relacionada à rede social, ele está relacionado à questão da saúde mental. Então, são temas que estão interligados, né, e que dá para a gente pensar, né. Aqui eu coloco, por fim, a desinformação. Que coisa, né? Vivemos numa era de informações gigantes, de um processo de informações rápidas, velocidade, tudo que você posta, tudo tudo vira notícia, tudo com uma velocidade impressionante. Por outro lado, é tanta informação que gera desinformação. Vamos falar um pouco disso, de desinformação, não é verdade? Como que essa desinformação ela tem prejudicado várias questões da nossa sociedade. Vamos falar de vacina, por exemplo, né? O movimento antivacinal, ele está relacionado à desinformação, certo? Ou seja, já teve a revolta da vacina, lá em 1900 bolinha, não é verdade? Né, que as pessoas não queriam vacinar, fizeram movimento e tudo mais, assistam a aula do Pedro, vocês vão entender melhor isso. E aí, em pleno 2020, né, as pessoas ainda não querem vacinar porque acham que se tomar a vacina contra a gripe vai ter uma gripe muito pior. Né? Então, ou seja, isso se chama desinformação. Então, num ambiente que você tem tanta informação, que a velocidade de informação ela é tão rápida, as pessoas são ainda desinformadas, né? Que paradoxo é esse? Ou seja, percebam que aqui, gente, tem tanta coisa para a gente falar, por isso que eu falo que adivinhar tema do Enem, olha, gente, é bola de cristal mesmo, porque todos esses temas aqui são totalmente atuais e são totalmente relevantes. Mas o melhor desses temas quentes que eu selecionei para vocês, que eu tenho certeza que todos esses temas aqui, mesmo que não seja propriamente este o tema, eles podem servir para vocês de embasamento argumentativo. Então, você que está nesse processo de estudo, que você está nesse processo de armazenar informações, armazenar repertório, vale a pena você tirar um tempinho e você ver um pouquinho de cada um desses temas aqui, assistir algumas aulas, ler um pouco a respeito, porque provavelmente algum desses temas aqui, não necessariamente pode ser ele, mas muitos desses temas aqui podem servir de repertório para outros diferentes de tema. Eu vou fazer outra aula com outros temas mais específicos, porque aqui eu fiz de uma forma mais generalizada, para abrir a mente de vocês, para a gente conversar um pouquinho.
Certo, galera? Gostou desse vídeo? Conhece alguém que está desesperado, que fica tentando adivinhar um tema? Então compartilha esse vídeo com seus amigos, seja bonzinho, tá bom? Deixa aquele like, não deixe de se inscrever no nosso canal. E outra coisa, deixe seu comentário, o que você achou, se você acha que esses temas aqui de fato são temas quentes. Você tem alguma ideia de um tema quente? Coloque aqui no comentário, quem sabe a gente faz uma aula com o tema que você propôs. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau.